Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje vamos dar sequência ao nosso estudo do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Estamos no nosso 11º encontro, e hoje nós vamos falar basicamente sobre a origem do medo, algo que é muito relevante, tá? Para o nosso crescimento. Vai trazer muitos insights para a gente falar sobre o medo. O medo é a raiz de todas as nossas dores. É como se fosse uma fonte de dor, o medo. E esse capítulo do livro, essa parte do livro, porque nós estamos ainda no capítulo 2, e hoje nós vamos terminar. Essa parte do capítulo 2, que traz sobre o medo, ele dá uma clareada muito grande sobre esses processos internos que acabam originando esse corpo de dor. Né? E nós não temos um corpo de dor, nós temos vários corpos de dor. Tudo que acontece na nossa vida e que impacta de uma forma negativa na nossa vida, de alguma forma, no momento em que acontece o evento e a gente fica impactado, é formado esse corpo de dor. E como a gente não trabalha isso, nós deixamos esse corpo de dor ali e a gente fica o tempo todo se identificando com ele, sofrendo, nos lembrando dele, né? Nós ficamos dessa forma ali, vivenciando várias vezes aquilo que já aconteceu. Conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai fortalecendo essa dor. E existem diversas dores, tá? E segundo aqui o que traz o livro, o medo é uma das causas principais desses nossos corpos de dor, tá? Então, a identificação do ego com o corpo de dor é que vai fazer com que ele fique firme ali e com que nós fiquemos ali naquele sofrimento contínuo na nossa vida. Então, nós temos alguns momentos de alegria, de felicidade, momentos que a gente pode dizer, nossa, hoje foi incrível, eu me realizei com isso, com aquilo, mas em determinado momento a gente volta de novo em várias questões que já aconteceram, tá? E a gente fica como um gráfico. Uma hora a gente está lá em cima, uma vibração super alta, outra hora a gente está lá embaixo, com uma vibração assim de puro sofrimento. E muitas vezes são sofrimentos tão intensos que nós temos, dependendo do contexto da situação, que nós até nos caímos e deixamos de levar a nossa vida de forma plena, de degustarmos a nossa vida. Tá? Então, a dor principal hoje que nós vamos falar é o medo. Bom, então, quanto mais fizermos esse movimento para sermos observadores conscientes, é algo que a gente já vem falando, né, diversas aulas aí. Então, quanto mais nós fizermos esse movimento, né, para sermos observadores do que acontece dentro de nós, mais teremos à nossa disposição um dos maiores e mais poderosos instrumentos de transformação. Então, o fato de estarmos ali, trazendo a consciência às nossas dores, olhando para elas, não é que nós vamos combater essas dores, nós não vamos combater, nós não vamos lutar com elas, nós não vamos exterminar elas, não. Nós vamos ver essas dores, nós vamos trazê-la à nossa consciência, à luz da nossa consciência, enfrentá-las, parar de querer jogar lá para um lugar bem longe, porque a gente não aguenta viver aquilo. Nós temos aquela sensação de que a dor vai nos engolir, né? Vai nos destruir, então a gente coloca lá no cantinho. Só que não adianta, nós sabemos disso. Quanto mais a gente esconde, quanto mais a gente não quer ver, mais ela se manifesta de um jeito ou de outro, ou somatizando no nosso corpo físico, trazendo doenças e situações bem tristes para a gente,
ou até trazendo situações do externo para nós. Então, pode trazer pessoas que nos façam sofrer, que tem a ver com essa dor, são essas pessoas que a gente atrai com a nossa energia, situações repetidas que a gente atrai com a nossa energia. Então, por mais que a gente se engane, dizendo, tá ali, eu não vou olhar, nós estamos totalmente iludidos com essa situação, porque a dor vem, e as consequências dela também. Então, quando a gente fala em abraçar a dor, é isso, é olhar como um observador. Eu gosto muito de dar exemplos pensando em crianças. Eu acho que os exemplos usando crianças, eles são muito didáticos, eles fazem com que a gente perceba realmente o que está acontecendo com a gente, com esse nosso eu idealizado, esse eu falso, que não é o nosso eu real. Então, é como se fosse uma criança mesmo, uma criancinha, né? E esse eu que é falso, ele é totalmente vulnerável. Ele é muito vulnerável. Vulnerável a tudo que acontece à sua volta. Então, tudo que acontece, que está no entorno, ele traz um impacto para esse eu, que é o eu falso, o eu ligado ao nosso ego, e não é o eu ligado ao nosso ser espiritual, a nossa centelha divina, a essa centelha, a essa consciência poderosa, que nós já até falamos, né? O pensar, por exemplo, é apenas uma das capacidades desse ser interno, é apenas uma das inteligências. Não é tudo o que nós somos. Isso a gente já falou bastante nas aulas anteriores, tá? Então, quando a gente se identifica com tudo que nos acontece, e a gente traz para a gente como se fosse a nossa realidade pessoal e íntima, então nós estamos totalmente à deriva. Nós não temos a nossa força, porque nós estamos, na verdade, nas mãos do que acontece. Agora, falar aqui isso pode parecer assim algo que não tem nada a ver com a realidade, né? Porque quando a gente vai viver a nossa realidade, nós percebemos que as dores são muito grandes e na hora da dor não é bem assim que a gente pensa. Porém, nós não pensamos dessa forma porque nós ainda estamos nesta condição de identificação com o ego. As pessoas que já estão iluminadas, vamos falar assim, iluminadas, não é porque elas são mais, não é porque elas têm uma evolução espiritual fora do normal, não é nada disso, não é nada além de uma realidade que nós todos podemos viver. Então, todos nós temos a capacidade de viver essas realidades. Tá? Então, existem pessoas que já estão se abrindo, ampliando a sua visão de mundo, já estão entrando em contato com esse eu real e já conseguem lidar melhor com essas dores que são fortíssimas. Muitas vezes são dores que derrubam. Enquanto derrubam outras pessoas, existem aquelas que conseguem ter um equilíbrio frente a essas realidades duras. Então, quando a gente diz, olha, na realidade não é bem assim, isso significa que nós ainda não estamos vivenciando a realidade do nosso eu, o eu real. Nós ainda não estamos vivenciando. E isso é uma ótima notícia para nós. Porque já pensou se a gente dissesse aqui, se esse livro trouxesse, olha, infelizmente, a realidade é essa, é de dor. E todas as vezes que vocês sofrerem, vocês vão chorar, vai doer muito e vocês vão ficar aí caídos. E desse pó que vocês vão virar, vocês vão se ressurgir. É aquela coisa que é uma dor só, não é? Então, já pensou se esse livro dissesse isso? E não só esse livro, como tantas outras
referências que nós temos de outros autores e de outros mestres espirituais trazendo sobre isso, de diversas vertentes espirituais e também conscienciais que a gente tem, né, de diversos povos, a maioria diz isso. A maioria desses povos, principalmente lá os orientais, eles dizem essas coisas, né, que nós temos essa centelha divina. Então, existe uma luz muito grande no final do túnel. Nós apenas não sabemos ainda como lidar com ela, como lidar com esse nosso eu, que é o eu falso. Não sabemos como lidar com ele ainda. E por isso a gente acaba sendo, na maioria das vezes, conduzido por ele. E ficamos ali, naquela vibração da dor. Tá? Então, nós não vamos dizer, não vamos ter dor. Ah, nunca mais vai acontecer nada que seja difícil. Isso é fora da realidade, da realidade que a gente vive. E por quê? Porque viver na Terra significa dor? Significa sofrimento? Será? Eu acredito que não. É que viver na Terra, essa escola que é a Terra, faz com que nós tenhamos os aprendizados. Esse é o terreno fértil para os nossos aprendizados. É aqui. Não vai ser lá, não é como diz na doutrina espírita, nos mundos felizes, né? Eu já ouvi falar muito disso lá na doutrina espírita, os mundos felizes. Os mundos felizes não são para a gente ainda, porque nós não conseguimos ainda adquirir essa vibração para poder estar lá, nesses planos mais sutis. Nós ainda não conseguimos esse nível vibratório, porque a gente ainda precisa vivenciar nesse mundo aqui em que nós estamos. Nós somos as lagartas, lembra? Lagarta. Então, nós somos essa lagarta que está ali se desenvolvendo, mas que logo, logo vai virar uma linda borboleta. Somos nós. As futuras borboletas, nós provavelmente já estamos nesse caminho de virarmos essa borboleta, só vai ser possível através da transformação. Por isso que a borboleta é um arquétipo da transformação. A borboleta traz essa energia da transformação, justamente pelo que ela significa, pelo processo dela, né, de transformação, que é o nosso, é a mesma coisa. Tá? Então, encontraremos forte resistência aqui no nosso interior. Vocês devem estar encontrando essa forte resistência, com certeza. Vocês, eu, todos nós que estamos nesse caminho, nessa pegada de trazermos esse autoconhecimento e vivermos isso. Não é só ficar lendo, ai que lindo, ai que frase maravilhosa. Não adianta a gente ficar lendo esses livros e não praticar, não vivenciar. Sem a vivência, é o mesmo que nada. É certo que toda a informação que a gente vai lendo, mesmo que não seja ainda o nosso momento, ela vai ficando gravada aí no nosso inconsciente. E vai chegar um momento que ela vai ser útil. Mas para a gente crescer rápido e agora, nós vamos ter que pegar agora mesmo, vamos vivenciar, acreditando nisso, acreditando que esse é o caminho. Porque se a gente fica com dúvida, a gente já corta todo esse processo. E a dúvida também faz parte. Só que quando a gente tem essas dúvidas, será que é assim mesmo? Ah, mas será que não existe mesmo apenas essa dor toda? É isso que é a verdade. Ah, eu não vou por esse caminho, não. Esse é o caminho da ilusão. Isso aí falam as pessoas que têm tudo. As pessoas que têm tudo. Que têm dinheiro, que têm carro, que têm casa, né? Que conseguem sustentar suas famílias, que saem, vão viajar, têm condições, que as suas famílias estão todas ali com eles. Aí é fácil falar,
não é? Nós pensamos muitas vezes esse tipo de coisa. Mas será? Será que a felicidade só vai existir para essas pessoas? Então, com certeza, falta de dinheiro, por exemplo, é uma realidade. E é complicado. Tá? A gente sabe disso. Mas isso não significa que nós não possamos ser felizes dentro de nós. E ser feliz não é ter coisas. Ser feliz é ter as coisas aqui dentro. Ter coisas aqui dentro. É ter uma riqueza interna de verdade. Apesar da dor, a gente consegue levar a dor porque nós temos a riqueza. É olhar para uma pessoa que você não estava feliz, ou você foi magoado, ou você foi destratado. De repente você olha essa pessoa e você começa até a sentir amor por ela. Por que você sente amor por ela? Porque você é o amor. É você que é o amor. E a gente só dá aquilo que a gente tem. E isso é a felicidade. É a nossa riqueza no nosso ser. Essa é a felicidade. Então nós estamos aí, né? Nessa luta entre as coisas que o mundo traz e que muitos de nós não têm e as coisas que o nosso ser traz para a gente. O que o ser traz para a gente é vida, é amor. E isso não tem dinheiro que pague. Esse contato com a gente mesmo, com o nosso íntimo, essa coisa que tem aqui dentro de nós, eu estou apontando aqui, porque aqui é o chakra cardíaco, aqui é a sede da nossa luz. Quanto mais eu desenvolvo o meu chakra cardíaco, mais os meus chakras superiores ficam ativos. Ativos para quê? Para receber a luz que vem desse universo, de tudo que existe que a gente nem imagina. A gente não imagina, mas a gente sente, a gente recebe. E a gente está aberta para essa energia, que é a energia desse Criador. Essa consciência cósmica, porque eu não consigo chamar de outro jeito. Para mim, quando eu falo em Deus, Deus parece uma coisa muito material, sabe? Inventada pelo homem. Eu não tenho definição para Deus. Então, a minha única definição hoje, ou a forma como eu posso me referir a essa consciência é essa, consciência cósmica, porque é algo tão grande, tão imenso. E é tão maravilhoso a gente poder fazer parte dele, que quando a gente sente tudo isso, a capacidade de se levantar após um golpe duro na vida é muito grande. É a famosa resiliência, né? A gente vai desenvolver essa resiliência, que é o que a gente precisa para vencer os obstáculos. Então, tudo tem a ver com da forma como a gente vê a nossa vida e os eventos que nos vêm, né? Como a gente vê isso? De que jeito que nós recebemos tudo isso? Nós não sabemos por que as coisas exatamente acontecem conosco. Não sabemos. Mas existe alguma lógica em tudo isso que às vezes a gente não conhece, mas existe. E quando a gente acredita nisso e sabe que existe essa lógica, as coisas também, elas vêm de uma forma diferente, né? Então, o ego, ele quer se identificar com esse corpo de dor. O ego quer se identificar. Isso é bem estranho, né? Como que existe essa resistência nossa em aceitar, em agora... Fica quieto aí, deixa eu olhar para você, dor. Só que o ego não quer isso. O ego não quer que você olhe para a dor. Só olhe para ela. Aí vou dar aquele exemplo da criança de novo. Sabe aquela criança que vai lá, tá revoltada, tá brava? Vai, o menino de rua. É o menino de rua.
Aí você pegou, trouxe para sua casa, ele está revoltado. E ele começa a chutar suas coisas. O ego é assim. Quando você não dá a bola para ele, ele começa a ficar revoltado. E ele resiste, resiste, resiste. Porque ele não quer. Ele quer ficar naquilo que ele está acostumado, na zona de conforto, tá? Então, vocês que estão nessa pegada, assim como eu, todos nós aqui, vamos sofrer essa resistência do nosso ego, a gente olhar para a dor e ficar tentado a se entregar a ela. E, ao invés de olhar para ela, não, a gente sofre, e aí vem uma série de outras situações que nós vamos falar mais aqui adiante, tá? É difícil falar aqui sobre essa diferenciação de você olhar para a dor como um observador e entre você sentir a dor e se entregar para ela. Mas o que é, né? Parece que fica meio difícil da gente entender isso, tá? Mas com o passar da aula aqui, eu acredito que vai ficar mais claro isso, tá bom? O nosso ego, ele faz isso com a gente. Então, quando a gente sente a dor ali e se entrega para ela, é como se aquela dor fosse a nossa própria identidade, porque a gente é a dor, a gente se entrega para ela e a gente é a dor. Então, isso tudo é muito inconsciente. Nós, em sã consciência, aqui na nossa razão, se a gente for pensar, não faz sentido. Mas no nosso inconsciente, isso faz sentido. Então, quando a gente se entrega para aquilo que já é conhecido, né, aquele ego já conhece aquilo. Então, aquela é a identidade. Então, é melhor ter aquela identidade do que não ter uma. Porque quando a gente fala em olhar para o ser interno, a gente está falando de algo que a gente não conhece. Lá no livro ele fala, vamos dar um tiro no escuro. E o ego não quer dar um tiro no escuro. Ele não quer. Então, é mais fácil e é mais seguro se entregar para aquela dor que já é algo conhecido, do que ir para um caminho que não se sabe. Nós temos dentro de nós, né, esse eu real, que é um ilustre desconhecido. O eu real é um ilustre desconhecido. E o ego não quer se curvar a ele, porque é desconhecido. Então, ser o corpo de dor é ter uma identidade, é estar na zona de conforto, naquela proteção de ser algo e de ter um lugar para ficar, tá? Nós sempre vamos querer ter essa segurança, esse local para ficar, nem que seja a dor, é ali que a gente fica. E é ali que a gente se vê. A partir da dor que a gente se entrega, a gente age conosco mesmo com até autopiedade, não é? Como os outros são injustos, como a vida é injusta. E aí a gente se sente não o causador de dor, né, mas aquele que sente a dor. E fica muito tranquilo para a gente, lá no inconsciente. Tá? Então, a resistência de ir para o outro lado acontece por quê? Porque quando você vai lá para o outro lado, você vai ter que encarar isso. E você vai ter que se questionar. Encara o negócio e se questiona. E começa a refletir sobre. A reflexão, ela faz parte totalmente desse processo. Não existe outra forma. É ver, deixar sentir, sente o que vai vir, né, em matéria de emoção, em matéria de emoção, sente o que vai vir e começa a se questionar, a clarear as coisas, né? Então, quando a gente está se conscientizando da dor,
estamos aí trazendo para a nossa consciência, é interessante que a gente fique atento a alguns detalhes, tá? Então, nesse processo nosso de tomar essa consciência, tá? Então, a primeira coisa, quando a gente começa a se identificar com algo que acontece. Mas o que é isso? Alguém te magoou e você se identifica com isso. Você não para de pensar, aquilo fica martelando e dói dentro de você, e você chora, e você fica, e fica. Então, o que a gente pode perceber? Que nós estamos em torno do ocorrido. O nosso sofrimento, ele gira em torno do ocorrido. E a gente não vai para lugar nenhum, a gente fica só ali. É como se fosse um umbigo, né? A dor ali, o ocorrido, é um umbigo, e nós somos o que está em volta desse umbigo. E nada sai dali. E ficamos ali o tempo todo, esperneando, chorando, querendo vingança e uma série de coisas que acontecem, tá? Então, isso é se identificar com a dor. Quando a gente traz pra gente, a gente traz aqui para dentro e vive aquilo, mas não de forma consciente. Porque você não está pensando sobre, você está só sofrendo. Você não é ativo na situação, você é passivo nessa situação. Aquilo te pegou, aquilo te massacrou. E nós acabamos fazendo com que fique pior ainda. A gente piora a situação, aquilo é mais dramático ainda, até do que aconteceu, até do que foi. Porque isso vai pegando uma força dentro de nós. E a gente vai alimentando isso. Quanto mais a gente alimenta, é uma energia, ela vai crescendo, ela vai tomando corpo. E assim a gente vai seguindo com essa dor que demora. Tem gente que tem esses tipos de dores por anos e anos. O problema aconteceu na juventude. Geralmente com alguém da família, né? Porque é o pessoal da família que vive com a gente até o final, né? A gente não se separa da família, dificilmente. Mas aconteceu lá na juventude. A pessoa está morrendo lá, velhinho, e ainda está lembrando da dor. Então se identificou mesmo com ela. Trouxe para ela, e agora ele é a dor. É isso. O apego a essa dor, que é justamente isso. De certa forma, tá? Que já vem aqui o terceiro item, tá? É um prazer meio funesto, né? É um prazer que está implícito em nós, em ficar ali sentindo essa dor. Aí vocês podem até falar, ó, você tá louca, né? Você tá ficando maluca, você, esse livro aí são doidos. Como eu quero sentir dor? Eu não quero sentir dor. Então, eu também pensava assim. Eu pensava assim. Eu resistia há uns tempos atrás. Eu resistia porque eu dizia, mas eu não quero sentir dor. Você acha? Como em sã consciência eu quero sentir dor? Tá, em sã consciência o quê? Na razão, para mim, eu não quero sentir dor. Mas lá no meu inconsciente não é bem assim. Está implícito. Justamente por causa daquela questão da identidade. Eu tenho uma identidade. Eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Eu sofri essa dor, eu reagi dessa e daquela forma. Agora eu levo minha vida assim. Talvez não perdoando, talvez xingando, talvez querendo me vingar. Eu sou assim. Eu sou pavio curto. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Pavio curto. Eu sou pavio curto. Nem sempre você é pavio curto. Você não é pavio curto. E isso é coisa do seu ego. É alguma dor que está implícita aí, que você está vivendo. Vivendo como se fosse a sua verdade. E isso é estar inconsciente, e isso é estar identificado com a dor e apegado a ela. Então, essas coisas nós precisamos
prestar muita atenção, tá? E a compulsão a falar sobre o assunto ou pensar sobre ele. Bom, isso é fatal, né? Porque a gente pensa mesmo sobre o assunto e a gente fala mesmo sobre ele. Mas de que jeito? Nós precisamos observar que jeito eu falo disso, de que forma. Quando eu me pego falando sobre a dor e falo, eu me pego também refletindo sobre ela, refletindo se, puxa, era para tanto? É para tanto? Mas é para eu me entregar mesmo para isso? Aí percebam a diferença de eu chegar aqui e falar, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ai, agora eu vou chorar, nossa, eu não consigo, vou chorar. Chora. Vocês podem perceber, não existe consciência nessa situação. Agora, quando você fala do problema, você vai numa terapia, você fala do problema, porque é isso que a gente precisa fazer. É preciso colocar para fora, mas não só para colocar para fora. Não adianta ficar blá, 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 blá e não fazer nada com isso. Sabe por quê? Porque vocês podem perceber. Percebam aí na vida de vocês. Eu já faço essas reflexões e percebi já na minha, né? Percebo muito na minha. E já estou nesse movimento para mudar. A gente fala de uma dor, algo que nos fizeram, algo que nos aconteceu. A gente não se conforma. Fala, 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 fala. Só fala. Quando a gente acabou de falar para uma pessoa, a gente não saciou ainda. Aí a gente vai para outra pessoa. Porque fica angustiando, aquela coisa fica angustiosa lá dentro. Aí a gente encontra outra pessoa, amiga, amigo. E aí esse amigo, essa amiga nos abraça, nos ouve. Mais um. A gente falou com esse amigo, essa amiga. Nossa, melhorei. Daqui a pouco lá estou eu de novo, pensando de novo. Ou seja, não está sendo resolvido. Então, não adianta só ficar falando. Tem que falar e refletir sobre isso. Quando a gente fala e reflete sobre a questão, e a gente aprende com ela, e a gente olha para o outro, mesmo que num primeiro momento a gente olha com raiva, a gente já vai trabalhando isso. Num segundo momento já não é uma raiva tão forte. Num terceiro momento você olha, você chega até a sentir amor pela pessoa. Por incrível que pareça. É uma loucura isso, né? Porque tem pessoas que parece que é impossível sentir amor por elas. Porque elas são terríveis. Isso sem querer julgar, tá? Mas eu tô falando como um ser humano, como qualquer outro. Tem pessoas que são difíceis da gente aguentar. Devido ao que elas representaram na nossa vida. Não devido ao que elas são em relação à vida de outras pessoas, mas à nossa vida, né? Então, eu não sei se ficou claro isso, essa questão, né? De quando a gente tem essa compulsão de falar, é importante, é necessário, mas não basta só falar. A gente precisa olhar para isso, refletir sobre isso, olhar para o outro. Por que será que o outro faz o que faz? Muitas vezes o outro, ele está se projetando em nós. Ele se projeta em nós. Aquilo que ele faz e ele não aceita, ele projeta no outro. Ele acha que é o outro que faz. E nós também podemos fazer esse tipo de coisa. Nos projetar no outro. E isso significa que a gente não está vendo as nossas sombras. Então, se a gente não vê, se a gente não aceita, se a gente não reflete sobre elas, se a gente não aprende com elas, não traz para o nosso abraço, provavelmente essa é uma das nossas atitudes, uma que a gente vai ter, que é dizer para o outro que ele é isso, que ele é aquilo e aquela outra coisa. Mas na verdade é nós. Somos nós. Né? Na verdade, somos nós. Não é o outro. Porque ele faz o que faz, não é da nossa conta. Nós temos a ver apenas conosco. Apenas. O que o outro pensa é problema dele.
nós temos que ver a nossa parte, é nós conosco mesmo. Não adianta a gente ficar tentando entender por que o outro faz o que faz. E se existem pessoas tóxicas, a gente precisa, sim, considerar o afastamento delas. E se são pessoas da nossa família, nós precisamos, sim, pensar em que maneiras nós temos para não nos envolvermos tanto com essa pessoa, a convivermos de uma forma que a gente não seja afetado por ela. Porque nós não temos obrigação de ficar recebendo reflexos de ações do outro, ações porque ele não se enxerga, ele não se vê, ele não se trabalha. E são pessoas que machucam muito as outras, pessoas que magoam as outras. Então, existe aqui, de um lado, uma pessoa que não se cuida, não se trabalha, e desse outro lado, outra pessoa que está na mesma situação. Só que existe um agente de dor e um receptáculo de dor. Os dois não se cuidam. Por isso que existe uma mágoa muito forte aqui, uma dor horrível aqui, e por isso que existe um agente causador de dor terrível aqui desse outro lado. Agora, se esse receptáculo, entre aspas, já está se trabalhando, vem esse agente de dor, tenta impactar esse outro aqui, só que ele já está se trabalhando. Ele vai ter uma visão ampla para saber como lidar com essa pessoa, porque não adianta querer mudar, não adianta querer também tirar do nosso caminho todas as pessoas difíceis, vai ser impossível isso. Em todos os lugares que nós formos agir e ter a nossa vida e ter as nossas coisas ali, todos os lugares pode ter gente complicada. E nós não vamos controlar isso. E aí, como vai ser? Nós vamos ser joguetes de pessoas e situações? Então, vai do que a gente quer. Se a gente quer isso, ou se a gente quer ter o domínio do nosso ser, proteger o nosso ser, amar o nosso ser. Amar desde o corpo físico até os nossos outros corpos e o nosso ser que está dentro da gente. Porque o nosso corpo físico, eu estava refletindo muito sobre ele hoje mesmo. O nosso corpo físico é o nosso templo. Eu sinto uma gratidão profunda pelo meu corpo físico. Profunda. Eu até pensei, o dia que eu, chegar a minha hora, eu quero garantir que o meu corpo vai ter um belo final ali. Não vai ser jogado de qualquer jeito, não. Em honra a ele, em agradecimento. Não porque eu sou apegada a ele, mas porque eu agradeço profundamente. Porque graças a ele eu tive tantos aprendizados e ele me aguentou horrores. Porque o quanto a gente não somatiza nesse coitado desse corpo. O Sadhguru fala algumas coisas, né? Aquele mestre, eu acho que ele é indiano, não sei exatamente, mas eu acho que ele é indiano, né? Acho que é. Mas ele fala sobre o corpo, né? Ele fala que este aqui, que é o corpo físico, não tem proteção. Ele não tem como se defender. Ele quer dizer o quê? Que nós somos os maiores agressores do nosso próprio corpo físico, por tudo que a gente faz. Quantas e quantas vezes a gente nem lembra que o nosso corpo vai ser impactado de uma forma tão dura e a gente não tem nem a compaixão, autocompaixão mesmo desse corpo. E nós precisamos começar daí, porque o corpo físico hoje faz parte. Hoje, nós temos 7 corpos energéticos que são estudados. Um deles é o corpo físico. Não tem como a gente chutar ele, ó, serve para nada. Então, nós temos sim que nos proteger das ações que nós não temos como evitar, mas que não são responsabilidades nossas.
Como o outro age, não é responsabilidade nossa, é dele. Assim como a forma como a gente age é responsabilidade nossa. A forma como a gente impacta negativamente a vida de outra pessoa é responsabilidade nossa. E enquanto a gente estiver fazendo as coisas de forma inconsciente, nós estamos agredindo não só nós mesmos, como provavelmente outras pessoas. E muitas vezes a gente nem tem consciência disso. A gente nem sabe o que está acontecendo por aí. Tá? Então, assim que você se torna consciente da dor, você vai quebrar a resistência dela. A gente quebra a resistência dessa dor, daquele ímpeto nosso de querer sofrer e chorar. A gente até vai sofrer um pouco, vai chorar, a gente vai. Mas a gente vai aprender com ela, a gente vai ter essa resiliência, a gente vai levantar muito mais rápido, porque nós não somos isso, não somos, né? Só cada um de nós pode transformar a própria dor. Eu não vou transformar a dor de vocês, e nenhum de vocês vai transformar a minha dor. Não existe um agente transformador, existe nós mesmos, só nós. Porém, se nós estivermos próximos a pessoas que já estão nesse processo, já estão mais profundamente integrados nisso, já estão se dedicando, já estão tendo benefícios com isso, quanto mais estivermos próximos dessas pessoas, mais rápido a gente vai conseguindo transformar, encontrar esses caminhos da nossa transformação, aquela que a gente mesmo vai fazer, tá? Então, terapia é um processo interessante por conta disso. Lógico que se o terapeuta também estiver fazendo esses movimentos de autoconhecimento. Diz lá no livro, se o terapeuta estiver naquele processo de autoconhecimento, nesse caminho, ele consegue ajudar esse cliente que está ali na realização do seu autoconhecimento. Porque se ele estiver agindo da mesma forma que o cliente, já imaginaram, né? O desastre. Terapeuta tem que fazer autoconhecimento. Inclusive, em qualquer psicologia aí, faculdade de psicologia, é obrigado a fazer terapia. Os terapeutas fazem supervisão. O que é isso? Eles vão levar casos para conversar com outros terapeutas, para que eles possam ser ajudados naqueles casos. Então, terapeutas que já tiveram esses movimentos vão ajudar esses outros que estão ainda na busca. Então, é a mesma coisa de quando a gente quer crescer, estarmos com pessoas que também estão nessa mesma busca, tá? Isso vai fazer com que a gente consiga, de forma mais rápida, chegar lá onde a gente quer. Então, no livro, ele traz um exemplo bem legal, eu achei bem interessante, que é o simbolismo do fogo, né? Para simbolizar, exemplificar essa questão de estarmos com pessoas que também estão mais ativamente, estão mais adiante, né, nesse caminho da autotransformação. Ele usa o exemplo do fogo e da madeira. Então, tem ali um pedaço de madeira que já está ardendo com o fogo. Se você colocar um outro pedaço de madeira ali, que não estava com o fogo, né? Não estava ardendo em fogo, nem em brasa, não estava. Estava ali, normal, você coloca lá. Esse pedaço começa lentamente a pegar o fogo, até que junto com aquela madeira lá que já está ardendo, ele começa a arder junto também. Agora, se você coloca lá, tá começando a arder o fogo ali, naquela madeira nova. Aí, se você tirar, o que vai acontecer? Ela vai lentamente
com aquele fogo e muitas vezes pode até apagar. Não é assim que funciona? Então, o livro usou esse exemplo do fogo, né? E é bem interessante porque eles falam que o fogo, esse fogo representa a luz espiritual, né? E é como se fosse a luz de um mestre. É como se o mestre tivesse esse fogo dessa luz, né? E por esse fogo que ele já tem, essa luz que ele já tem, ele vai ajudando a iluminar mais pessoas. Não é que ele vai iluminar, mas ele vai motivar essas pessoas a encontrarem o caminho de forma mais rápida. Tá? Então, por isso que é muito interessante nós lermos esse tipo de livro, assistirmos palestras, conversarmos entre nós, trocar ideias. Tudo isso faz com que a gente consiga pegar esse fogo mais rápido, tá? Ele também fala lá no livro que alguns terapeutas também podem ter essa função, né, de serem esse fogo dos mestres, né, naquela situação que eu falei, quando ele já está com o seu autoconhecimento bem adiantado, ele já está fazendo, tá? Então, isso é muito interessante. Terapia também, que a gente já sabe, né, é feito de técnicas e tal, porém, existem muitos terapeutas que usam técnicas, mas não fazem seu próprio autoconhecimento. Aí, não sei se vocês chegaram a ler aquilo que eu coloquei no grupo sobre a iluminação, né, sobre a meditação integral e tal, cai bem naquilo lá, tá? Porque você saber usar técnicas de iluminação, por exemplo, técnicas que vão levar você a ampliar a sua mente, não é garantia que você vai ampliar sua mente. Aí ele até deu o exemplo lá, o Ken Wilber, né? Que existiam muitos nazistas que eram super versados em yoga, em meditação, mas olha quem eles eram. Então, tem muita gente que está aí muito bem em técnicas, sabe fazer um monte de coisas, desenvolve chakra, sabe fazer isso, aquilo, tem clarividência, tem isso, tem aquilo, mas a iluminação, nada. Então, o Ken Wilber fala, nós precisamos seguir com os dois juntos, o crescimento, o autoconhecimento, né, que vai levar à iluminação, e o uso das técnicas. Isso junto, tudo junto, vai fazer com que a gente tenha melhores resultados. E os terapeutas é a mesma coisa. Existem diversos tipos de terapias, tá? Muitos usam técnicas, né? E podem ajudar as pessoas. Mas, assim, aquela ajuda que é bem efetiva mesmo é quando ele mesmo participa dos processos. Ele vivencia os processos. Não adianta só ficar usando de forma teórica, né? Então, isso é bem interessante, tá? Daí tem uma pergunta lá no livro sobre a origem do medo. A pergunta foi o seguinte, alguém que deve ter perguntado, né, para o Eckhart Tolle. Você mencionou o medo como fazendo parte da nossa dor emocional básica. Como é que ele surge e por que razão há tanto medo na vida das pessoas? Então, como é que surge esse medo? E uma certa dose de medo não será apenas uma autodefesa saudável? Se eu não tivesse medo do fogo, punha a mão nas chamas e iria me queimar. Então, ele faz essa pergunta, tá? Aí, o Eckhart Tolle responde que não é o medo que faz com que eu não ponha as mãos no fogo. O medo não faz isso. É a consciência de que se eu colocar a mão lá, eu vou queimar. Não é o medo. Certo? Então, quando nós temos uma situação de risco, o que nós vamos usar não é o medo, é o bom senso. O mínimo de bom senso, a nossa inteligência vai evitar os perigos aí que são desnecessários. Então, não é o medo que vai fazer isso. Tá?
As ameaças de fogo, por exemplo, né, com o fogo, né, segundo o exemplo passado, vão acordar o quê? O nosso instinto, os nossos instintos em relação a algo que pode ser perigoso. Então, se a gente for ameaçado pelo fogo de alguma forma, não é que nós vamos ter um medo, aquele medo desesperado e sem razão. Não. É que nós estamos sendo ameaçados na nossa vida. Então, isso é um instinto. É o instinto que vai ficar em alerta para encontrar uma forma de sair da situação. Vamos dizer assim, é a emergência. É aquela ação de emergência. Então, nem se pensa. Você já toma uma atitude de emergência e é causado pelo instinto isso, tá? Mas isso é o medo ligado ao instinto, tá? E não é do medo psicológico. O medo psicológico é esse que ele está abordando aqui no livro. E nossas vidas são repletas desse medo que é o medo psicológico, tá? E o medo psicológico ele vai se revestir de muitas formas, né? Então ele deu alguns exemplos: mal-estar, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, fobias. Então tudo isso e muito mais está relacionado ao medo. Tudo. Nervosismo, medo. Eu nunca pensei sobre isso, nunca imaginei, né? Nunca vi por esse lado, tá? Mas ele trouxe isso. Aí ele vai explicando, né? Quando sentimos ansiedade, estamos no aqui e agora, enquanto a mente está no futuro. Então, estamos com ansiedade. Por quê? Porque a mente está no futuro e eu estou no aqui e agora. Eu só posso cuidar, enfrentar do que está presente aqui agora. Eu não posso cuidar do que está lá no futuro. Então, como eu estou aqui agora e o medo está lá no futuro, fica esse hiato. É um hiato de ansiedade. Porque você não tem como resolver a questão que nem aconteceu ainda. E que é uma projeção da nossa mente. A mente está projetando, não quer dizer que aquilo vai acontecer. Aí a gente vai lembrar lá dos estudos da PNL, né, que a gente fez. Ao invés de eu ficar lá no futuro, se eu faço uma previsão de que pode ser perigoso e que algo pode acontecer naquele futuro, que tal então eu ficar aqui nesse presente e ver o que eu posso fazer aqui de concreto, ao invés de nos entregarmos a essa ansiedade, a esse ato que vai causar ansiedade, tá? Então, quanto mais nos identificamos com a mente, nesse caso, né, mais somos dirigidos pelo nosso ego. Quando a gente está com ansiedade, a gente nem sabe por quê. As pessoas vão lá numa terapia e nem sabem por que elas têm ansiedade. Elas não sabem. Aí a gente tem que ficar perguntando, tentando cavocar lá. Mas o quê? O que acontece? Mas em que situação? Porque precisa descobrir. E segundo esse livro, qualquer ansiedade, ela é gerada devido ao medo psicológico, tá? O ego tem mecanismos de defesa muito fortes, porém é muito vulnerável e sempre se sente ameaçado. Então, essa é uma explicação interessante, né? Como nós nos identificamos com esse medo, tá? Nós estamos sendo dirigidos pelo ego, que a gente está se identificando com esse eu falso, certo? E esse eu falso, ele é muito vulnerável. Ele sempre está se sentindo ameaçado, ameaçado de perder algo, ameaçado de ser extinto, de não existir mais. Haja vista a questão lá da identidade e de se conectar com os nossos sofrimentos, as nossas dores, porque ali a gente tem uma identidade. Agora, se eu não me conecto com aquilo, o que acontece? Causa esse medo. E aí existe essa resistência. Porque como eu vou me conectar com algo que eu nem conheço? Aquele eu lá, que raio de eu é esse? Não é? Eu conheço isso daqui, então é aqui que eu vou. Eu não vou ali. E nós estamos sendo dirigidos pelo ego. Por isso que a gente fica aí presos nestas situações, tá?
a emoção é a reação do corpo à nossa mente. Então, olha, quando eu sinto ansiedade, o que acontece com o corpo? Ataque cardíaco, começa a bater forte, suores, dor de cabeça, respiração, dificuldade da respiração, uma série de coisas. Acontece aonde? Corpo físico. Por quê? É uma emoção que vai causando e impactando o corpo físico. Ela desemboca o corpo físico. Essa é uma situação que causa grande sofrimento para esse corpo. E é o medo de algo que não se sabe. Não se sabe do que é. Então, não é o medo instinto, é o medo psicológico. A mensagem que o corpo recebe o tempo todo do ego é que é também uma obra, né, da nossa mente. Então, a mente fica criando, aí nós temos as emoções e o corpo recebe essa mensagem sempre. Perigo, estou sendo ameaçado. Essa é a mensagem que o nosso corpo físico está recebendo o tempo todo. Aí a gente lembra do medo instinto. Medo instinto, o que é? Tá lá, tá pegando fogo a casa. O que acontece? Vem o medo do instinto, que é a sobrevivência. Isso já é algo que vem com a gente. Não é algo prejudicial. É para ser usado em questões de vida ou morte, mas real, ali no concreto, não imaginárias. Quando a gente passa a usar o medo de forma imaginária, é uma criação da mente, a mente cria, gera uma emoção, e essa emoção gera um sintoma físico, ou vários, e causa todo o problema, tá? Então, o mais interessante que ele fala, que a emoção gerada é o medo, tá? Essencialmente da morte ou da aniquilação. Interessante. Sempre está ligado à morte, à aniquilação. Então, tudo aquilo, por exemplo, quando a gente não quer se identificar com a dor, melhor, quando a gente não quer olhar para a dor e a gente se identifica com ela, é o ego. Por quê? Existe o medo de ser morto, de ser aniquilado, de não existir mais. Eu nunca tinha pensado por esse lado, achei super interessante. É algo para realmente começar a voltar, refletir mais, porque é bem interessante, tá? Então, todos os medos estão ligados ao medo da morte ou aniquilação, e isso é inconsciente. Todos os medos estão ligados a não existir mais. Olha que interessante. Eu sempre disse, eu não tenho medo da morte. Olha, lê do engano, né? Tem sim. Tenho. Descobri que eu tenho. Mas está ali, enrustido, bem escondidinho. Mas existe. Então, quando brigamos por ter razão, ele dá um outro exemplo, né? Quando brigamos para ter uma razão, uma briga aí, a gente quer ter razão, inconscientemente também está acontecendo a mesma coisa. Olha, inconscientemente traz uma sensação de eu baseado no conceito de que a mente ficará seriamente ameaçada de extinção. Não é a mente que tem os argumentos e que traz tudo ali? Quando eu quero ter razão, porque eu quero ter razão de qualquer jeito, inconscientemente, a gente passa essa mensagem que a nossa mente vai ser aniquilada. O fato de a gente ser derrotado no ter razão dá essa mensagem ali para o nosso inconsciente de que vai haver uma aniquilação. Então a gente briga até ter a razão da situação. Aí ele diz lá no livro também que é por isso que ocorrem as guerras, e que ocorreram tantas e tantas guerras entre os povos, porque as pessoas, os povos, enfim, a nossa sociedade, a humanidade, de um modo geral,
Logicamente, com as suas exceções, né? Existem exceções, mas, em geral, a grande maioria não quer ser aniquilada. Então, existem as brigas por ideologias. Eu tô certa, você não tá certa. A minha religião tá certa, a sua não tá certa. Tudo isso, várias outras situações, várias, de todos os tipos, estão ligados aos medos no nosso inconsciente. Olha só que interessante, né? Então, nesse caso do exemplo aqui, da razão, né, de brigar para ter razão, não ter razão é igual a morrer, não existir mais, ser aniquilado, derrotado. Então, outra coisa que eles vão nos orientando, né, atente-se a atitudes defensivas. Então, quando a gente fica lá na defensiva, para a gente observar, ficamos na defensiva para tudo. Observa. Você está se defendendo do quê? Procure encontrar essas respostas. Mas do que eu estou me defendendo? Você defende o quê? O que você está defendendo? E do que você está se defendendo? Precisamos encontrar essas respostas. Então, sente e se questiona. Enfrenta, cara a cara. E isso traz a consciência da situação, tá? Ao testemunhar esta atitude, você fica consciente dela, né, da existência dela, e deixa de se identificar. Você deixa de ser ela. Então, quando você para tudo e olha para aquilo, e passa a ser um hábito, tá? Já está se transformando num hábito para mim. Graças a Deus, eu fico feliz, assim, porque a gente vai dando os passos, né, e começa a observar que a gente não aceita mais ser dominado pelo ego dessa forma, como a gente era antigamente, né? E aí eu observo umas situações também que eu nem percebo. Eu observo depois, quando eu me pego fazendo, né? Quando eu estou ali me entregando totalmente para uma situação negativa, de raiva ou de não aceitação, e não percebo. Aí, quando eu vou ver, eu paro, parece que eu caio em mim mesma, cai a ficha assim. E aí eu olho, nossa, mas por quê? Mas por que isso? Mas por que eu estou fazendo isso? E é uma coisa interessante você se ver entrando naquela onda energética e indo para aquele caminho descontrolado. E aí você para e observa. Esse momento que você parou e observou já não é o ego, é o seu eu interno. É o eu interno. Então, nós precisamos ficar muito atentos, ter muito cuidado para não nos podar, tá? Fazer isso não significa a gente se podar, a gente não colocar para fora o que a gente está sentindo. Não é se podar, não é. É olhar para a situação e conversar conosco mesmo, nos fazer as perguntas, buscar as respostas, usar essas ferramentas todas que a gente tem à nossa disposição, todos esses conhecimentos que são colocados para a gente, né? Que nós temos a oportunidade de estar entrando em contato, muitas e muitas mesmo pessoas não estão tendo essa oportunidade, apesar de estar lá no YouTube. Está lá no YouTube, tanto esses vídeos quanto diversos de outras pessoas. E muita gente não vai lá para ver. Então, oportunidade não significa só estar à disposição. Oportunidade é o seu espírito dizer: chega, chega, eu não aguento mais isso. Eu quero buscar. E aí, quando a gente busca, começa a aparecer coisa. Aí, essa é a oportunidade. Livros tem aos montes. Antigamente não tinha. Tem PDF, tem tanta coisa, tanta.
E tudo gratuito. Tudo gratuito. Mas nós não tivemos ainda a oportunidade. A partir do momento que a gente se coloca a fazer as coisas, começam a vir as oportunidades. Aí vem essa situação, aí vem um grupo interessantíssimo, que traz muitos conteúdos, aí você descobre outro estudo ali, aí você vivencia coisas diferentes na sua vida, no seu dia a dia. Começam a vir as oportunidades, aos montes. Então, basta que nós estejamos na pegada, né? E, finalmente, o livro deixa, então, algumas mensagens, né? Esse capítulo. Poder sobre os outros é fraqueza mascarada de força. Então, nós achamos, muitas vezes, que a gente tem poder sobre outra pessoa, mas a gente não tem. Na verdade, a gente tem a fraqueza. Porque quando a gente pega uma pessoa e manipula, como acontece com muita gente, né? Manipula ela para se sentir mal, ou faz com que ela se desvie, e a gente acha que a gente tem um poder sobre as pessoas, quando a gente maltrata uma pessoa que está abaixo de nós ali, na escala da vida aí, né? No emprego, numa situação de vida, quando a gente abusa do poder, isso é pura fraqueza. Então, um verdadeiro líder ou uma pessoa que tem esse poder dentro de si, nunca, jamais vai se sobrepor a outra pessoa. Nunca e jamais. Outra mensagem: o poder verdadeiro reside dentro de nós e está ao nosso alcance. O poder não é ninguém que está fora. O poder somos nós mesmos. O poder, porque esse poder que está dentro de nós, ele tem uma potência muito grande, ele é capaz de transformar situações dolorosas, ele é capaz, ele não tem limites, porque Deus, a consciência cósmica, não tem limites, e nós fazemos parte dessa consciência. Nós somos junto com ele. Então, nós também não vamos ter limites. Então, o poder não está fora, o poder não está no ego, o poder não está em nada dessas coisas. O poder está aqui dentro. E a última mensagem: ainda muito poucos conseguiram transcender as algemas da mente. Bem poucos. A grande maioria das pessoas ainda é prisioneiro, né, da sua própria mente. A mente tem uma função, a gente já sabe disso. A função da mente é trabalhar por nós e para nós. Essa é a função da mente. A mente não tem a função de ser a gente. Não. Nós somos esse ser real. E ponto. Então, eu vou ficando por aqui e eu espero que eu tenha conseguido passar essas informações que são tão profundas mesmo, e que realmente me encheram o meu espírito de alegria mesmo, por poder entrar em contato com isso e por poder ter a oportunidade de refletir e de ver as minhas mazelas, né? E de refletir sobre elas, repensar sobre muitas coisas. Então, eu só tenho muita gratidão, inclusive gratidão de ter vocês aqui, de poder, né, passar para alguém essas coisas.